Coraline, por Neil Gaiman, capítulo 11. Uma vez no interior de seu apartamento, ou melhor, dentro do apartamento que não era seu, Coraline ficou contente em ver que ele não se transformara no desenho vazio que o resto da casa parecia ter se transformado. Havia profundidade e sombra, e alguém que aguardava em meio às sombras Coraline voltar. Então você está de volta, disse a outra mãe. Ela não parecia satisfeita. E trouxe Vermina com você. Não, respondeu Coraline. Trouxe um amigo. Podia sentir o gato enrijecer-se em suas mãos, como se estivesse ansioso por sair. Queria agarrar-se a ele como se fosse um ursinho de pelúcia para dar segurança. Mas sabia que gatos odeiam ser espremidos e suspeitava de qualquer modo que gatos aterrorizados eram capazes de morder e arranhar se provocados, mesmo estando do seu lado. Você sabe que amo você, disse a outra mãe sem rodeios. Você tem um modo muito estranho de demonstrar isso, disse Coraline. Desceu o corredor, dobrou a sala de visitas um passo firme após o outro, fingindo não sentir os olhos negros vagos da outra mãe em suas costas. A mobília formal de sua avó permanecia lá, assim como a pintura de frutas estranhas na parede, porém as frutas na pintura tinham sido comidas agora, e havia sobrado na bandeja apenas o miolo marrom de uma maçã, vários caroços de ameixa e de pêssego e a haste do que fora um cacho de uvas. A mesa com patas de leão marcava o tapete com seus pés de madeira em forma de garras, como se estivesse impaciente por alguma coisa. No final da sala, no canto, erguia-se a porta de madeira, que antes, em outro lugar, abria-se sobre uma parede de tijolos. Coraline tentou não encarar a porta. A janela mostrava apenas neblina. Fim, Coraline sabia. O momento da verdade, a hora do esclarecimento. A outra mãe havia seguido Coraline. Achava-se agora no meio da sala entre Coraline e a lareira, e a olhava do alto com olhos de botões negros. Era estranho, pensou Coraline. A outra mãe não se parecia absolutamente em nada com sua própria mãe. Perguntou-se como pôde ter sido enganada e imaginado alguma semelhança. A outra mãe era imensa. Sua cabeça quase roçava o teto, e muito pálida, da cor da barriga de uma aranha. Seus cabelos enrolavam-se e ondulavam-se pela cabeça, e seus dentes eram afiados como facas. Bem, disse a outra mãe rispidamente, onde estão eles? Coraline recostou-se em uma poltrona, arrumou o gato com a mão esquerda, enfiou a mão direita no bolso e tirou 3 bolas de gude. Tinham uma cor cinza de geada e estavam na palma de sua mão. A outra mãe estirou os dedos brancos para apanhá-las, mas Coraline fez com que deslizassem de volta para o seu bolso. Viu então que era verdade. A outra mãe não tinha a menor intenção de deixá-la ir ou manter a palavra. Fora apenas uma diversão e nada mais. Espere, disse. Ainda não terminamos, não é? A outra mãe olhou-a furiosamente, mas sorriu com doçura. Não, disse ela. Suponho que não. Afinal, você ainda precisa encontrar seus pais, não é? Sim, respondeu Coraline. Não devo olhar para a lareira, pensou. Não devo sequer pensar na lareira. Bem, disse a outra mãe, mostre-os. Quer dar uma olhada na adega novamente? Tenho outras coisas interessantes escondidas lá embaixo, sabe? Não, disse Coraline. Sei onde os meus pais estão. O gato pesava em seus braços. Passou-o para a frente, desprendendo as garras do seu ombro ao fazê-lo. Onde? É evidente, disse Coraline. Olhei em todos os lugares onde você poderia tê-los escondido. Não estão na casa. A outra mãe permaneceu quieta, sem deixar nada escapar, os lábios apertados. Poderia ser uma estátua de cera. Até mesmo o cabelo parara de mexer. Sendo assim, continuou Coraline, ambas as mãos segurando o gato firmemente. Sei onde eles têm que estar. Você os escondeu na passagem entre as 2 casas, não foi? Estão atrás daquela porta. Apontou a cabeça na direção da porta no canto. A outra mãe permaneceu como uma estátua, mas um sorriso insinuou-se em seu rosto. Oh, estão sim, não é mesmo? Por que você não abre a porta? Perguntou Coraline.
Eles vão estar lá, certo? Era o seu único caminho para casa, ela sabia. Mas tudo dependia de a outra mãe ter necessidade de se gabar da vitória, não apenas de vencer, mas mostrar que tinha vencido. A outra mãe enfiou a mão lentamente no bolso do avental e exibiu a chave negra de ferro. O gato mexeu-se desconfortavelmente nos braços de Coraline, como se quisesse descer. Fique aí só mais um pouquinho, ela pensou, imaginando se ele podia escutá-la. Vou levar nós dois para casa. Eu disse que levaria, prometo. Sentiu o gato relaxar em seus braços. A outra mãe caminhou até a porta e enfiou a chave na fechadura. Girou-a. Coraline ouviu o mecanismo fazer clunk pesadamente. Começava já, passo a passo, o mais silenciosamente possível, a recuar na direção da lareira. A outra mãe abaixou a maçaneta e abriu a porta com um empurrão, revelando um corredor escuro e vazio por trás dela. Aí está, disse, acenando as mãos para o corredor. A expressão de deleite em seu rosto era algo muito feio de se contemplar. Você está errada. Você não sabe onde seus pais estão, não é? Eles não estão aqui. Ela virou-se e olhou Coraline. Agora, disse, você vai ficar aqui para sempre. Não, disse Coraline, não vou. E com toda a força de que dispunha, arremessou o gato preto contra a outra mãe. Echuivou e aterrissou sobre a sua cabeça, com as garras golpeando-a, os dentes à mostra, feroz e enraivecido. Com os pelos eriçados, parecia novamente ter metade do tamanho real. Sem querer ver o que ia acontecer, Coraline chegou ao console e fechou a mão em volta do globo de neve, enfiando bem fundo no bolso do roupão. O gato emitiu um uivo profundo e ululante e afundou seus dentes na bochecha da outra mãe. Ela tentava acertá-lo com vários golpes de mão. O sangue escorria dos cortes em sua face branca. Não sangue vermelho, mas uma substância de cor preta profunda, como piche. Coraline correu para a porta. Retirou a chave da fechadura. Deixe-a, venha! Gritou para o gato. Ele assobiou. Golpeou com suas garras afiadas de bisturi o rosto da outra mãe com um único golpe, selvagem, deixando um líquido negro gotejar dos vários cortes profundos em seu nariz. Em seguida, pulou para o chão na direção de Coraline. Rápido, disse ela. O gato correu em sua direção e ambos deram um passo para dentro do corredor escuro. Estava mais frio no corredor, como se descessem em uma adega num dia de calor. O gato hesitou por um momento e então, vendo que a outra mãe vinha na direção deles, correu para Coraline e parou entre suas pernas. Coraline começou a fechar a porta. Era mais pesada do que imaginava que uma porta pudesse ser, e fechá-la era como tentar puxar uma porta contra uma ventania. Então sentiu algo do outro lado começando a puxá-la contra ela. Feche, pensou. Então falou alto. Vamos, por favor. E sentiu a porta começar a se mover, a fechar-se, a ceder ao vento fantasma. De repente, ela percebeu outras pessoas no corredor com ela. Não podia virar o rosto para olhá-las, mas conhecia-as sem precisar olhar. Ajudem-me, por favor, disse. Todos vocês. As outras pessoas no corredor, 3 crianças e 2 adultos, eram de certo modo demasiado insubstanciais para tocarem a porta, mas suas mãos fecharam-se em torno da mão de Coraline enquanto ela puxava a grande maçaneta de ferro e subitamente ela sentiu-se forte. Jamais ceda, senhorita, segure firme, uma voz sussurrou em sua mente. Puxe, menina, puxe, sussurrou uma outra. Então, uma voz que soava como a de sua mãe, sua própria mãe, sua autêntica, maravilhosa, enlouquecedora, enfurecedora, gloriosa mãe, disse apenas, muito bem, Coraline. E isso bastava. A porta começou a fechar-se, deslizando com facilidade. Não! Berrou uma voz do outro lado da porta, que não soava mais nem remotamente humana. Alguma coisa agarrou Coraline, esticando-se pela abertura entre a porta que se fechava e o batente. Coraline sacudiu a cabeça para fora do caminho, mas a porta começou a abrir novamente. Nós vamos voltar para casa, disse Coraline. Nós vamos, ajudem-me. Soltou-se dos dedos que agarravam
Então moveram-se através de Coraline. Mãos fantasmas emprestaram-lhe uma força que ela já não possuía. Houve um momento de resistência final, como se algo estivesse preso na porta, e então a porta de madeira fechou-se violentamente com estrondo. Algo caiu da altura da cabeça de Coraline sobre o chão. Aterrissou com uma espécie de barulho surdo de passos fugindo. Vamos logo, disse o gato. Esse não é um bom lugar para ficar. Rápido! Coraline voltou as costas para a porta e começou a correr tão rápido quanto era viável pelo corredor escuro, deslizando a mão pela parede para garantir que não ia esbarrar em nada nem a mudar de direção na escuridão. Era uma corrida esforçada, e parecia a Coraline que se estendia por uma distância maior do que era possível a qualquer coisa. A parede que ela estava tocando parecia-lhe quente e macia agora, e Coraline percebeu. Parecia coberta por um pelo felpudo. Mexia-se como se estivesse respirando. Coraline retirou rapidamente a mão. Ventos uivavam no escuro. Tinha medo de chocar-se contra alguma coisa e estendeu a mão para a parede novamente. Desta vez, o que tocou parecia quente e molhado, como se ela tivesse posto a mão na boca de alguém, e tirou a mão com um pequeno grito. Seus olhos haviam se ajustado ao escuro. Podia entrever como frágeis manchas reluzentes à sua frente 2 adultos e 3 crianças. Podia também ouvir o gato pisando à sua frente no escuro. E havia algo mais, que passou correndo subitamente por entre seus pés, quase mandando-a pelos ares. Ela aprumou-se antes de cair, usando o próprio impulso para continuar em movimento. Sabia que se caísse naquele corredor, poderia não se levantar novamente. Fosse o que fosse, aquele corredor era de longe mais velho do que a outra mãe. Era profundo, lento e sabia que ela estava lá. Então surgiu a luz do dia e Coraline correu em sua direção, respirando ofegante e arquejante. Quase lá, disse encorajadoramente. Mas, sob a luz, descobriu que os fantasmas haviam desaparecido e que estava sozinha. Não havia tempo para pensar sobre o que lhes acontecera. Ofegante, cambaleou pela porta e bateu atrás de si com o estrondo mais alto e satisfatório que podia imaginar. Trancou a porta e colocou a chave de volta no bolso. O gato preto enrolara-se no canto mais distante da sala, com a ponta da língua rosa para fora e os olhos bem abertos. Coraline foi até ele e abaixou-se do seu lado. Desculpe-me, disse. Sinto muito ter jogado você contra ela, mas era o único jeito de distraí-lo o suficiente para conseguirmos todos sair de lá. Ela nunca cumpriria com sua palavra, não é? O gato olhou-a e depois descansou a cabeça sobre sua mão, lambendo seus dedos com a língua áspera de lixa. Começou a ronronar. Então somos amigos? Perguntou Coraline. Coraline sentou-se em uma das poltronas desconfortáveis de sua avó e o gato pulou para seu colo, instalando-se confortavelmente. A luz que entrava pelo quadro da janela era diurna, uma autêntica luz dourada de fim de tarde, não uma luz branca de neblina. O céu era de um azul esverdeado, e Coraline podia ver árvores e, além das árvores, as colinas verdes que desapareciam no horizonte em tons púrpuras e cinzas. O céu nunca parecera tão céu, o mundo nunca parecera tão mundo. Coraline olhou atentamente para as folhas nas árvores e para os padrões de luz e sombra sobre a casca rachada do tronco da faia do lado de fora da janela. Então olhou para baixo, em seu colo, a maneira como a pródiga luz do sol escoava cada um dos pelos da cabeça do gato, fazendo com que cada um dos bigodes brancos ficasse dourado. Nada, pensou ela, jamais fora tão interessante. E, tomada pela interessantice do mundo, Coraline mal percebeu que havia se curvado e enrolado à maneira dos gatos sob a poltrona desconfortável de sua avó, e tão pouco notou quando mergulhou em um sono profundo e sem sonhos. Fim do capítulo 11.